Fala, meu trader, bom dia. Como é que é? Tudo certo? Bem, espero que sim. Dia 5 de janeiro, quinta-feira. Hoje vamos aí estar complementando a última análise feita, no caso, a análise feita no último vídeo, uma análise macro dos ativos que temos o costume de acompanhar aqui no canal. Então, de acordo, como vocês podem observar no vídeo anterior, tivemos aí uma análise macro feito dos times mensal e semanal para alguns ativos. E hoje vamos aí estar complementando essa análise para os times diário e H4, sendo o time de execução H4, para que a gente possa aí se preparar e pegar esses últimos 2 dias, né, da semana, quinta e sexta. No caso, eu não fiz esse vídeo no início da semana, pois o mercado estava um pouco indeciso, o dólar não andava e, enfim, por conta disso também os outros ativos ficaram muito incertos. Mas hoje vamos aí estar complementando essa análise e mapeando algumas regiões para que a gente possa aí, aproveitar esses últimos 2 dias de mercado dessa semana. Normal para a primeira semana do ano, a gente teve bastante volatilidade, mas movimentos bem certos, então realmente um pouco mais difícil operar nessa semana, mas semana que vem com certeza vai estar melhor. E é isso, vamos estar compartilhando aqui a tela com vocês para a gente complementar a análise feita no último vídeo. Então tá aqui os ativos aí que analisamos no vídeo anterior, certo? Euro USD, GBP, o Ouro, SP500, o SDCAD, o SDJPY e o Bitcoin. Então vamos iniciar a nossa análise pelo Euro USD. Como vocês podem observar, essa foi a análise linha azul escura, resistências do mensal, linha roxa semanal. Vamos então, já feitas as análises mensal e semanal, vamos para o diário, para a gente estar fazendo a análise dentro do diário, certo? Poderíamos aí, primeiro vamos, na verdade, vamos, esse movimento aqui está bem característico, para a gente poder estar definindo o Fibonacci desse movimento de alta aqui do Euro USD, certo? Então o Euro USD deu essa pernada de alta, a gente pode aqui, antes de tudo, estar traçando o Fibonacci do movimento do diário daqui até ali. Como o movimento é do diário, é analisado a partir do diário FIBO, fica com a cor do diário, então azul claro, certo? Nos dando aí alvos aqui de 50. Vou colocar na cor do análise a cor da análise do diário, que é azul claro, 50 e 61,8 de FIBO, certo? Coincidindo aí bem próximas com as linhas do semanal, que no caso é a média de 20 e a média de 20 low aqui embaixo. Então essa é o semanal visto do diário. Temos aqui os 50 de FIBO, 61,8, próximos à resistência da 20 comum e 20 low do semanal. Então, isso foi o FIBO. Agora nós vamos estar definindo aí as principais resistências, tanto de média quanto de suporte e resistência, né? No caso, temos aqui esse último topo, vamos estar registrando. Além disso, preço importante aqui na média de 20 high, vou manter esse aqui. E vou marcar agora apenas a média de 200, certo? Poderíamos aqui estar registrando também a média de 20 comum e a média de 20 low, porém como é um range pequeno, né? Eu prefiro estar registrando realmente esse topo, a média de 20 high e a média de 200 aqui embaixo, como principais resistências do diário. Então, de forma geral, eu espero que o dólar corrija esse movimento de queda. No caso, vai entrar em um movimento de correção, de alta, e com isso vamos observar aí a queda do euro e a queda da libra, se isso se concretizar, né? Isso é uma análise minha particular, então eu acredito que o dólar volte a subir, se não essa semana, semana que vem, e com isso o euro corrija também para baixo, e enfim, assim como os outros papéis pareados ao dólar. Então, principais resistências no diário marcadas, vamos para o H4. Dentro do H4 temos aqui essa configuração, certo? E vamos aqui estar definindo algumas regiões importantes também, como este topo aqui no H4,
H4 sempre com a cor verde escura, ou verde, tanto faz. Então, H4 sinalizado este topo. Além disso, regiões importantes na média de 20 high, aqui em cima, média de 20 low, último fundo e a média de 200 aqui embaixo. Então, esses são os principais preços no H4 para o Euro USD. Já que chegamos no nosso time de execução, que é o H4, agora vamos aí estar definindo regiões de compra e venda dentro do papel. Como acredito numa queda do Euro USD, buscaria aí por vendas no Euro USD na média de 20 high do diário. Vou estar sinalizando aqui para vocês, seta para baixo. Eu buscaria uma venda aqui, nessa linha aqui que indica a 20 high do diário. Buscaria por uma venda no último topo do diário, ou quem sabe na média de 20 low do mensal, que é essa linha aqui em azul escuro. Então, vendas nas linhas do diário. Poderíamos estar buscando a venda aqui também neste topo da H4, está bem próximo ao diário, então vou colocar essa região aqui. E uma venda também possível na média de 20 low do mensal. Então acredito que o euro não venha passar dessas regiões para venda. E regiões de compra, optaria aí por regiões de compra no Euro USD. Na média de 200 do H4, que é aqui. Média de 200 do H4, que é aqui. Buscaria por uma compra aqui talvez. Vai depender da movimentação do dólar. E outras compras agora na média de 200 do diário. Então, setas para cima, média de 200 do diário. Ou média de 20 high, coincidindo com um preço do mensal, que é a 9 do mensal. Então, como foi falado também no vídeo anterior, é onde eu estaria procurando compra no Euro USD. Então, compra aqui e aqui. Regiões de compra aí sinalizadas. No caso, 3 regiões para venda, 3 regiões para compra. Lembrando que as melhores compras são sempre as mais distantes. Então, as compras mais interessantes eu buscaria aqui. Ou, no caso, no 50 de FIBO ou no 61.8 de FIBO também. Vai demorar bastante para chegar, mas vai chegar. E como você sabe, um gráfico ele não vem reto de uma vez, ele faz movimentos de subida e queda, então possa ser que venha acontecer. O euro venha buscar essas regiões, volte a cair, pode ser que chegue aqui na 200, volte a dar um repique novamente, para depois estar buscando regiões mais abaixo, no caso as de 50 e de 61.8. Beleza? Então, Euro USD sinalizados, regiões de compra e de venda para vocês. Vamos para o GBP. GBP analisado aí mensal e semanal. Vamos agora para o diário. Dentro do diário, agora de forma um pouco mais rápida, certo? Último topo do diário, linha azul clara. Além disso, 20 high, 20 comum. Poderia marcar esse fundo aqui do GBP também. E assim como fizemos no Euro USD, poderíamos estar traçando um Fibonacci desse movimento aqui de alta no diário. Então, Fibonacci, retração daqui para cá, ok? Nos dando aí alvos de 61 e de 50 de Fibo para cá, 50 de Fibo aqui, 61.8 de Fibo aqui. Então, essa foi a análise do diário. Observando que o 61.8 de FIBO ficou bem próximo a essa região do mensal, que é o último fundo do mensal, certo? Então pode ser que ele ainda venha buscar o último fundo do mensal para voltar a subir, como comentado também no último vídeo da análise macro, certo? Então, gráfico diário, vocês estão vendo aqui a análise, definimos esse topo, média de 20 high, média de 20 comum, último fundo, 50 e 61.8 de FIBO, vamos para o H4.
Dentro do H4 temos aqui essa configuração, certo? Então, vou colocar aqui para ficar um pouco melhor para visualizar. Dentro do H4, o que temos para registrar seria esse último topo aqui no H4, coincidindo com o topo do diário. Então, mantenho as duas linhas, uma do diário e uma do H4. E, além disso, preços importantes também na média de 200, aqui. Agora eu consigo dar um zoom. Então, média de 200. E marcaria aqui a média 20 high, último fundo do H4. Principais regiões aí no H4 sinalizadas. E então vamos indicar regiões de compra e de venda. Então, para o GBP/USD, vocês podem ver que a média de 20 low segurou tudo. Já tem vários dias segurando o preço. Linda, média linda, linda, linda. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais de uma semana em que o preço fica aqui abaixo da média de 20 low, para vocês verem o poder dessas médias. Então, quem estava buscando venda por aqui conseguiu vender uma. Olha os pavis, vou até dar o zoom. Olha os pavis. Uma venda, pá. Outra venda, pá. Outra venda, pá. Então, não precisa nem dizer mais muita coisa, né? Diário, vou estar registrando aí a média de 20 low, já que está segurando tudo. Então, como eu gosto de registrar médias mais distantes, para que a gente pegue um movimento mais assertivo, mas essa realmente está segurando tudo, então merece ser registrada. Diário e tudo sinalizado, ok? No caso, vamos aí definir regiões de compra e de venda. Então, buscaria aí por vendas no GBP/USD na média de 20 comum do diário e na média de 20 high do diário aqui em cima também. Ou no 50 do mensal, que está aqui em cima, certo? E temos o 50 do mensal aqui também. Então, 50 do mensal está aqui. Principais regiões aí de venda para o GBP/USD, certo? E principais regiões de compra, buscarei realmente por compras no GBP, na média de 20 high do semanal, que está aqui, que é essa linha aqui roxa. Então, inserir aqui, seta para cima, comprinha aqui nessa região, coincidindo semanal e mensal, certo? No caso, a linha roxa é a 20 high do semanal. E no mensal, temos aí a média de 9 aqui. Então, região aí forte. Buscaria por compras nessa região. Ou na média de 20 comum do semanal, que é essa linha aqui roxa mais abaixo. Tranquilo? Poderíamos também buscar compras 50 e 61,8, mas acho que essa semana o preço não chega aqui, por isso ficaria por compras nessas regiões aqui mais acima. Porém, está aí sinalizado para vocês, certo? Regiões de compra e venda no GBP. Vamos aí para o ouro. Ouro aí, análise mensal e semanal feita para vocês. Vamos para o diário. Dentro do diário temos aí essa configuração. Último topo. Último topo. Na verdade, diário sempre azul claro. Temos esse topo. Temos preços importantes aqui também. Média de 9, 20 comum, 20 high, 20 low, que tá formando aqui uma tripla resistência mensal, diária e semanal, região muito forte. Então, tá tudo aí. Média de 200 também, assim como no euro e na libra, podemos traçar o nosso Fibonacci daqui até aqui, nos dando aí alvos de 50 de Fibo aqui embaixo, 61,8 de Fibo aqui embaixo, certo? Coincidindo aí com algumas resistências do semanal e do mensal também. Vamos para o H4. Dentro do H4 aí do ouro
temos essa configuração, certo? Temos um topo aqui no H4 próximo à resistência do mensal. Então temos este topo aqui no H4. Além disso, preços importantes, 20 high, foi onde o preço buscou, já voltou, 20 comum e 20 low, certo? Também 200 aqui embaixo. Então, principais resistências no H4 para o SHA-USD registradas. Vamos aí definir regiões de compra e de venda interessantes. Então, buscaria aí por novas vendas no SHA-USD no último topo, no caso nessa resistência do mensal que é a 20 high, que coincide com o topo da H4. Então temos aqui uma excelente venda nessa região, certo? Aqui. E também teremos aqui, quem sabe, uma região de venda nesse último topo do diário. Então, duas regiões aí para estar buscando venda no SHA. Ok? Pode observar que quem comprou aqui, ele deu um repique, já conseguiu pegar 530. Porém, quando ele chegou aqui na resistência do topo do diário, também já caiu 500 pontos. Então, uma briga aí, devido também à lateralização do dólar, mas regiões aí de venda sinalizadas para vocês. E buscaria por compras no SHA USD na média de 9 do diário, ou na média de 20 comum, ou nessa região aqui embaixo. Então, compras no SHA-USD seriam aqui, inserir seta para cima, aqui, média de 9 do diário, média de 20 high, 20 comum do diário, e aqui a 20 low com semanal e mensal, certo? No caso a 9 do semanal, a 20 low do diário e a 20 comum do mensal. Então, vem regiões de compra e de venda aí sinalizadas para vocês. Para essa semana, né? Para a semana que vem, posso ser que ele venha buscar essas regiões mais aqui abaixo. Então, para essa semana é isso, sinalizado aí para vocês no ouro. Demorou? Então, vamos agora para o SP500. SP500 aí analisado também desde o mensal até o semanal. Vamos agora para o diário. Dentro do diário temos aí essa configuração para o SP500. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos no euro, na libra e no ouro. Traçar um Fibonacci aqui dessa pernada de alta, que nos dá alvos de 50 e de 61,8 aqui em regiões mais abaixo. Como é diário, sempre com a cor azul claro, certo? Então, 61,8. E além dessas resistências importantes, no caso resistência de FIBO, temos que registrar aí este último topo aqui do diário, a média de 200, a 20 high, a 20 comum, o último fundo, ok? E poderíamos também registrar esse último fundo aqui do diário. Então, principais resistências do diário sinalizadas no ouro, vamos para o H4. Dentro do H4 temos aqui essa configuração, certo? Movimento de queda, lateralização. Então temos aqui no H4, no SP500, este último fundo aqui do H4, cor verde. Além disso, preços importantes, 20 low. Como aqui a gente está no range pequeno, não vou registrar aqui, poderia registrar esse último topo também aqui, mas vou registrar só 200. Então, dentro aí do SP500 é isso, certo? Regiões importantes aí sinalizadas. Podemos observar aqui o SP500 desde o seu movimento de alta no diário. Vamos ver aqui do diário. Ele veio aqui, fez a sua máxima do diário aqui, e aí o que acontece? Ele começa a cair, e onde ele vem parar? No 50 de FIBO e bem próximo ao 61. Então pode ser que ele ainda venha buscar essa região para depois voltar a subir, ou regiões mais abaixo, vai depender do dólar também e de notícias que estão por vir.
Então, SP500 aí sinalizado para vocês, certo? Vamos aí definir principais regiões de compra e de venda no SP500. Buscaria aí por compras no SP500 no 61,8 de FIBO e na 200 do semanal. É onde eu estaria buscando compras mais seguras ou no último fundo aqui, nesse último triplo fundo, certo? Diário, semanal e mensal. São as três regiões de compra onde buscaria compra no SP500. Vou tá, como a gente está vendo aqui, vou trazer essa seta para cá, essa seta para cá e essa seta para cá, visto do H4. Regiões de compra sinalizada, regiões de venda. Buscaria por vendas aí no SP500 na 20 high do diário, certo? Que coincide aqui com a 200 também do H4. Ou na 20 high do semanal. Então, vendas 20 high do diário ou 20 high do semanal aqui, certo? Coincidindo também bem próximo a 200 do diário. Então, regiões para venda e compra dentro dessa semana para o SP500 sinalizadas, certo? E é isso. Vamos aí para o nosso Bitcoin. Fala, Bitcoin. Então, vamos aí semana. Temos aí nossa análise mensal e semanal feitas. Vamos para o diário. Dentro do diário do Bitcoin temos aí essa configuração, certo? Temos então o que aqui no Bitcoin? Esse último fundo do diário, sinalizado com a cor azul claro, por ser diário. Além disso, resistências importantes. Como estamos num range aqui bem curto, né? Não vou estar marcando as médias de 20 aqui. O que eu vou estar registrando é a nuvem aqui de Timoco, que está delimitadíssima, muito linda, parecendo aí um elefante até, ó, a tromba do elefante. Para descontrair, mas parece mesmo. E, enfim, vou estar registrando aqui esse diário aqui, essa resistência do diário delimitado por Ichimoku e a média de 200, certo? Principais aí regiões do diário a serem sinalizadas. Dentro do Bitcoin, vamos para o H4. Dentro do H4 aí no Bitcoin, vamos aqui ampliar a escala. Temos aqui essa configuração. Podemos observar aqui o último fundo do diário, certo? Isso é a vista do H4. E dentro do H4, o que temos aqui? Dentro do H4, vamos poder registrar este último fundo aqui do H4, ok? Este último fundo aqui do H4, sempre na cor verde. Além disso, 20 low, 20 comum, 200 lá em cima. São os principais preços aí para o H4, certo? Dentro do Bitcoin. E é isso, a Bitcoin realmente aí num range de vários dias, movimentações muito pequenas, normal para o final do ano e também pela movimentação do dólar. Então, não apostaria em compra de Bitcoin agora, buscaria por compras no Bitcoin aqui no último fundo do diário. Então, vamos aí sinalizar regiões de compra no Bitcoin, seta para cima, último fundo do diário. Poderíamos traçar aqui um Fibonacci também no Bitcoin, né? Assim como fizemos nos outros ativos pareados ao dólar. Faríamos aqui esse Fibo, que nos daria regiões aí de 61,8, que já foi atingida, e de 50 aqui também, que já foi atingida, certo? Então, para o Bitcoin, compra só aqui nos 15.618, ou no último fundo do semanal que está aqui, certo? Então, regiões de compra aí no Bitcoin, último fundo e último fundo do semanal. Buscaria por regiões de venda no Bitcoin. Regiões de venda no Bitcoin na média de 20 low
média de 20 low do semanal, seta para baixo, ou na média de 20 comum do semanal, ou na média de 20 high do semanal. Então, regiões de compra e venda sinalizadas para vocês no Bitcoin. Compras aqui mais embaixo, vendas nas 20 do semanal, que coincidiram também aqui com o final da nuvem de Ichimoku do diário e a 200 do diário. Então, regiões interessantes para venda aqui e aqui para essa semana. Para a semana que vem, vamos aí ter que realizar uma nova análise. Certo? Então, o Bitcoin analisado, vamos para o SDCAD. O SDCAD semanal e mensal já registrados. Vamos fazer essa análise aqui do diário. Dentro do diário do USDCAD, poderíamos estar traçando aqui. Deixa eu primeiro ampliar a escala que está reduzida. Pronto. Então aqui dentro do SDCAD não está muito interessante para traçar Fibonacci. Esse aqui é o gráfico diário, mas vamos aqui estar registrando principais resistências e suportes. Temos aqui este topo no diário. Além disso, este último topo aqui, na verdade seria aqui, mas enfim, não vou registrar aqui esse topo, nem esse, vou manter só o último topo, e vou registrar aqui a 20 high, a nuvem de Ichimoku, que está próximo a 20 comum. Poderia registrar 20 low, mas temos resistências mais importantes aqui do semanal, então não vou registrar 20 low. Vou registrar agora o último fundo aqui do diário e a média de 200 aqui embaixo do diário para o SDCAD. Registrados os preços importantes do diário, vamos para o H4. Dentro do H4 temos aí essa configuração, certo? Temos aqui o último topo do H4 aqui. Então vou estar registrando esse topo do H4 aqui, sempre com a cor verde, certo? Então, além deste topo aqui do H4, podemos registrar o que? Podemos registrar a média de 20 high, que está coincidindo com a nuvem de Ichimoku, média de 20 comum, e média de 20 low, e média de 200, e o último fundo, como principais preços aí para o SDCAD. Então, como eu espero a movimentação de alta do SDCAD, buscaria por regiões de compra. Regiões de compra interessante. Ele já se encontra na região de compra interessante, que é no caso a média de 20 do semanal, porém temos uma região mais interessante ainda, no caso seria a média de 20 low do semanal, que coincide com a média de 9 do mensal. Então, região de compra interessante nessa região, e também no último fundo do diário, e também na média de 200 do diário, que coincide aí com a 20 high do mensal. Demorou? Então, principais regiões de compra aí para o SDCAD essa semana registrados. Principais regiões de venda. Buscaria aí por vendas no USDCAD. Vendas agora seria na média de 20 high do diário, ou na média de 20 comum, ou que também coincide com a nuvem de Ichimoku do diário. Então, nuvem de Ichimoku do diário, 20 high do diário, seria onde eu estaria buscando por vendas dentro do USDCAD. Poderíamos também registrar uma venda aqui no último topo do semanal, que é essa linha aqui roxa ou rosa. Então, principais regiões de venda para o SDCAD sinalizadas, principais regiões de compra também para essa semana, certo? Vai depender da movimentação do dólar. O dólar aí vem parado, enfim, essa semana toda, mas fica aí registrado para vocês.
Fiquem atentos a essas regiões. Vamos para o nosso último ativo, o SDJPY, certo? Como vocês podem ver, o semanal e mensal já registrados. Vamos aqui para o nosso time diário. Dentro do nosso time diário, vou aqui ampliar a escala. Escala ampliada. Dentro do diário temos essa configuração. Poderíamos traçar um Fibonacci aqui que está mais bonito do que o do SDCAD. Fibonacci dessa movimentação de queda do SDJPY. 61.8 aqui sinalizado para vocês. 50 aqui também, certo? Além disso, tem preços importantes no último topo aqui do SDJPY. Média de 200. 20 high e último fundo é o que eu vou estar registrando. Não vou registrar a 20 nem a 20 low, a gente está no range aqui querendo ou não curto. Poderia até registrar a 20 comum, mas vou manter só a 20 high, ok? Diário é isso, vamos para o H4. Dentro do H4 temos essa configuração, temos este último fundo aqui, sempre com a cor verde. Além disso, temos aí 20 low, 20 comum e 20 high e a 9. Porém, a 9 eu não vou registrar, muito próximo aqui também às outras regiões, buscaria por compras mais abaixo, certo? Como espero um movimento de alta para o SDJPY, buscaria por compras aí no SDJPY na 20 high do mensal ou no 50 do mensal, certo? Então, compras aí no SDJPY aqui, 20 high do mensal e 50 de FIBO do mensal, e buscaria por compras também no SDJPY nessa região aqui de último fundo do H4 ou média de 20 comum da H4 ou 20 low da H4, que coincide aí com o último fundo do diário, certo? Então, principais regiões de compra aí no SDJPY são sinalizadas. Regiões de venda, temos aí a 20 high do semanal como uma região interessante, ou a 20 high do diário como uma região interessante para venda. Temos a 9 do semanal que está aqui um pouco mais acima, nessa linha roxa, então eu vou manter a linha roxa que está mais distante. Então, principal região de venda aqui, uma das, né? Além disso, temos aí interessantes regiões para venda no SDJPY, na média de 200 do H4, que está aqui, que eu acabei nem sinalizando, vou sinalizar agora, e que se encontra também bem próximo a 9 do semanal, e que resistência essa do diário a 200 do diário. Então, regiões de compra, buscarei por vendas, na verdade, na 9 do semanal e na 200 do diário. São as principais regiões aí para venda. Teremos mais regiões para venda também, porém essa semana acredito que não chegue, mas teremos regiões de venda aqui também, que é a 9 do mensal e a 20 low do semanal aqui em cima, certo? Então, é isso. O SDJPY também é sinalizados para vocês essa semana. Lembrando que são regiões válidas para essa semana e acredito que para o início da semana que vem também. E é isso, rapaziada. Análise aí feitas para vocês no euro, na libra, no ouro, SP500, Bitcoin, o SDCAD e o SDJPY, sinalizando regiões de compra e venda interessantes. Mais uma vez, tenho que refrisar e reprisar. Essas entradas elas ocorrem com a confluência de movimentação do dólar. Não posso estar falando aqui como eu analiso o dólar e quais outros gráficos utilizo para confluência que vão me orientar para a entrada nessas regiões aí sinalizadas para vocês dentro do Forex aqui. Então, eu só entro em algum desses ativos quando
e no gráfico de confluência maior do dólar permite, autoriza, e no momento que o gráfico do de confluência do dólar autoriza, aí sim eu vejo onde o preço desses ativos se encontram e qual região mais importante próxima a ele se encontra para a gente estar executando a ordem. Demorou? Então é isso. O que eu passe para vocês é o que eu utilizo. Obviamente que não vou passar tudo, então tem algumas coisas que mantenho para mim, como as confluências, que aumentam a nossa assertividade na entrada do Forex, certo? E é isso, rapaziada. Observe essas regiões aí até o final da semana, certo? E início da semana que vem, acredito que essas marcações ainda estejam válidas, mas no início da semana que vem, na segunda-feira, eu volto aí pra gente estar revisando e definindo novas regiões para a semana que vem. Demorou? Então é isso. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua dúvida. Aproveite para se inscrever no Telegram, que é onde a gente passa a nossa abertura de ordem ao vivo. E é isso. Forte abraço. Vamos que vamos.